E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Glórias a Deus. Nós estamos aqui esta tarde não para pregar placa de igreja, denominações, mas sim o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode salvar a sua alma. Onde ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No livro de Atos, a palavra de Deus diz que importa que nós sejamos salvos apenas pelo nome de Cristo. Então esquece todo tipo de religião, paganismo. Somente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é poderoso para salvar a tua alma da condenação do inferno. A Bíblia diz que perante Deus todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então todo ser humano tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se achegar a Cristo, se arrepender das suas práticas que não agradam a Deus, da bebedice, da prostituição, da fornicação, daquilo que Deus abomina. Talvez para você é algo normal, talvez para a tua família, teus pais, aquilo que você pratica, aquilo que você vive é algo normal. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que não é normal perante os olhos de Deus. Deus, Ele abomina qualquer e todo tipo de pecado, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é santo e Ele não aceita o pecado. A Bíblia diz que nós devemos ser santos. Mas como ser santo em meio a uma geração como essa? Apenas se entregando a Jesus Cristo a sua vida, confiando nele, entregando os seus caminhos a Ele. A Bíblia diz, Jesus Cristo, Ele diz nos evangelhos acerca de um lugar chamado inferno, em que todo o pecador que não se arrepender dos seus pecados será lançado nesse lugar. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que depois da morte segue-se o juízo. Então ninguém vai voltar aqui reencarnar, não existe purgatório. A Bíblia mostra claramente que existe apenas o céu e o inferno, e para você adentrar o inferno, você tem que se arrepender. Para você adentrar primeiramente no céu, você tem que se arrepender das suas obras, você tem que se arrepender das malícias que você pratica diante de Deus aqui neste mundo, e se entregar a Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo por obras. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obra de caridade. Ninguém vai herdar a salvação porque ajuda o próximo, mas sim porque nasceu de novo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a pessoa que vem para Cristo, todas as coisas velhas que ela praticava no mundo tem que ser mortificada, tem que ser deixada para trás. Caso contrário, jamais ela adentrará no reino dos céus. Como Jesus, que é a própria verdade, deixou escrito, deixou ensinado, deixou pregado para que nós, ao ouvir, ao ler esta gloriosa palavra, fôssemos dirigidos para o caminho que nos conduz à vida. E Jesus é o caminho, ninguém mais é o caminho, apenas Ele. Os líderes podem dizer que existem vários tipos de caminho, mas a minha Bíblia, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse que Ele é o único caminho, e que jamais, se a pessoa não nascer de novo, jamais ela adentrará nos céus. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, você que está em pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual, a condenação ao inferno. Eu quero te dizer, meu amigo, Jesus, Ele quer salvar a tua alma nesta tarde. Jesus, Ele quer transformar a tua vida nesta tarde, te libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então somente Ele, somente o Senhor Jesus Cristo pode libertar a tua alma do pecado. A Bíblia diz que todos estão escravos, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus, Jesus. E só Jesus tem o poder e a autoridade para libertar a alma do homem, para libertar o homem da escravidão do pecado. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então todo o poder está nas mãos de Cristo. Talvez você ache que você tenha pecado demais, que não há solução para a sua vida. Mas nesta tarde eu estou para dizer para você que ainda há solução para a tua vida. Corra para a cruz de Cristo. Nós estamos aqui para pregar a cruz de Cristo, a única que tem o poder de te salvar. Jesus naquela cruz, Ele deu a vida por toda a humanidade. Só que o que acontece é que, como a Bíblia diz em João capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então o homem, o ser humano, ele ama o pecado, ele ama a iniquidade, e ele não quer se chegar para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Só que acontece, meu querido ouvinte, que se você não se achegar para a luz, enquanto você está com vida, porque em Hebreu, no livro de Provérbios, no capítulo número 11, versículo 7, diz que morrendo o homem perverso, morre também a sua esperança. Hoje você ainda tem esperança de salvação, você ainda está vivo, mas amanhã ou depois não pertence a você e nem a mim. Amanhã ou depois você pode partir, e se você partir sem se arrepender dos seus pecados, assumir um compromisso com Cristo, aí vai ser tarde demais para você. A Bíblia nos conta sobre a parábola do rico e do Lázaro, onde a Bíblia diz que havia um certo rico que todos os dias se vestia e se regalava esplendidamente, e que também havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que até os cães iam lamber as úlceras dele. Não bastava ele ser mendigo, ainda estava coberto de chagas, e os cães vinham e lambiam a sua carne. Mas a Bíblia diz que aconteceu que morreu o rico e morreu também o mendigo, e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia diz então que a morte tanto chegou para o rico quanto para o pobre, assim como ela chegará para mim, como chegará para você. A morte vai acometer a todos, só que existe uma diferença para aqueles que partem com Cristo e aqueles que partem sem Cristo. A Bíblia mostra que a vida, ela não termina na morte. Jesus, ele disse que a vida, a mulher saiu lá na sacada que a vida após a morte. A Bíblia diz que então, quando este rico morre, a Bíblia diz no inferno, ele não estava no purgatório, ele estava no inferno, ele foi lançado direto para o inferno. Foram as obras dele que lançaram ele lá. A vida medíocre, profana, assim como muitos estão sendo lançados a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Muitos que rejeitaram o Evangelho, assim como você rejeita a palavra de Deus, assim como essa geração inteira rejeita a voz de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Só que o apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você rejeitar o Evangelho, a mensagem que está sendo anunciada hoje para você, não existe outra mensagem, não existe outro caminho de salvação. Aceite a Cristo enquanto a oportunidade. Então a Bíblia segue dizendo que no inferno, estando aquele rico, ele vê de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e ele clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que o rico clamou no inferno foi por misericórdia.
A Bíblia diz assim, em 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então hoje, o que está sustentando ainda a ira de Deus é a misericórdia dele, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Só que, enquanto o rico estava vivo, ele desprezou essa misericórdia. Ele desprezou. Só que quando ele caiu no inferno, a primeira coisa que ele clama é por misericórdia. Tarde demais. Tarde demais. A oportunidade é enquanto você está com vida. E ali ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque, e coloque na ponta da minha língua e me refresque, porque eu estou atormentado nestas chamas. Então ali no inferno o rico ele tinha toda a consciência, porque no inferno a tua vida segue, porque a Bíblia mostra que você é um corpo, uma alma e um espírito. O corpo, quando ele morre, ele vai para a sepultura, ele vira cinza, ele vira pó. Mas a alma, onde está contida a emoção, a razão, o sentimento, a memória, que é você, ela é eterna, ela nunca se desfará. Você jamais será desfeito. Nosso Senhor Jesus, que é a própria verdade, ele afirmou. A Bíblia, que é a verdade de Deus, não uma invenção, onde muitos dizem que é uma invenção dos católicos. Não, é a verdade absoluta de Deus. Você crê ou não, ela não vai deixar de ser verdade. Você queira aceitá-la ou não deixará de ser verdade. Então ali a palavra de Deus diz que ele, estando atormentado naquelas chamas, ele reconhece a Lázaro. A consciência dele estava, ele tinha a memória da vida passada, ele sabia onde ele estava. Assim como você, que não se arrepender, vai saber e vai lembrar desta mensagem. Então aquele rico, ele sabia onde estava e o porquê ele estava lá. E ele clama por misericórdia, ele clama por um alívio, o momento do alívio da dor dele. Ele queria o alívio da dor. Ele queria uma gota d'água na língua dele. Só que no inferno não existe alívio da dor. Jesus disse que no inferno a cicatriz, a ferida nunca cicatriza. Ou seja, a dor nunca passará. O verme nunca morre. O fogo nunca se apaga. Lugar de densas trevas, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. O inferno é terrível. E todos aqueles que rejeitaram a Cristo estão lá agora. Todos aqueles que morreram no pecado estão lá agora. Perderam a oportunidade. A Bíblia diz: passou-se a cega, ficou o verão e nós não estamos salvos. Aleluia. Então, se você despreza esta mensagem, talvez você nunca mais vai ouvir, porque hoje o que é pregado dentro das igrejas, das denominações, não é o Evangelho de Cristo, é um anátema, como Paulo disse. O Evangelho amaldiçoado, que gira em torno do homem, que gira em torno do ego do homem, da satisfação momentânea do homem. Jesus, ele nunca veio mostrar a terra, as coisas terrenas, mas sim, Jesus veio mostrar o céu. E se você rejeitar essa mensagem, como eu disse, jamais você adentrará no céu. Então a Bíblia segue dizendo, e o pai Abraão diz: lembra-te que lá na tua vida tu tiveste os teus bens, e Lázaro somente os males. Agora tu estás atormentado e Lázaro está sendo consolado. Então aquele que morre com Cristo hoje, agora, que já partiu, a Bíblia diz que está no seio, no paraíso, esperando o dia da ressurreição do corpo, do arrebatamento, em que a Bíblia mostra que Cristo descerá nos céus com os santos. E aqueles que já partiram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados. Então a Bíblia mostra que todos aqueles que estão no paraíso estão aguardando o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
E todos aqueles que estão no inferno estão aguardando a segunda ressurreição, que ocorrerá no dia do juízo final, a segunda morte. Então a Bíblia nos mostra que haverá uma segunda ressurreição, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Só que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder. A segunda morte é o lago de fogo. A Bíblia diz que de fora ficam os cães, os idólatras, os feiticeiros, os abomináveis, os fornicadores, aqueles que cometem todo tipo de atrocidade e de abominação perante Deus. Então, querido ouvinte, não despreze esta mensagem. A Bíblia diz então que o pai Abraão responde dizendo: agora Lázaro está consolado, porque o céu é um lugar de consolo, aonde a Bíblia diz que jamais haverá morte, jamais haverá dor, e todas as coisas antigas hão de passar. Glórias a Deus, louvado seja Deus por essa palavra. Então a nossa esperança está em Cristo, não está aqui na terra. O apóstolo Paulo disse: se eu fosse pensar em Cristo apenas neste mundo, eu seria o mais miserável dos homens. Então a verdadeira fé do cristão, ela não está em ter uma vida boa aqui na terra, porque aqui a Bíblia diz que nós seríamos odiados, perseguidos, porque este mundo ele odeia Jesus, este mundo ele odeia o Evangelho, a palavra de Deus, este mundo odeia a igreja de Cristo. Mas nós sabemos que lá no céu, todos aqueles que serem leais à palavra de Deus, talvez você que está ouvindo aqui é um crente, um cristão, mas tem sido covarde, não tem falado aquilo que Deus manda. Nesta tarde, reveja a tua vida perante Deus, porque Deus vai cobrar cada alma da tua mão. A Bíblia diz que nós somos como os atalaias. A Bíblia diz assim: se eu disser ao ímpio, ao perverso, ele vai morrer, e tu nada disseres para o advertir, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu requererei da sua mão. Então você que está ouvindo essa mensagem, que é cristão, mas é um covarde, não tem medo de anunciar a palavra de Deus, reveja hoje os teus conceitos perante Deus. Anuncie a palavra de Deus, porque Jesus vai cobrar da tua mão no dia do juízo final. E como você vai prestar conta, como nós prestaremos conta de uma única alma perante Deus, se uma alma vale mais que o mundo inteiro? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que aquele rico clama dizendo: manda alguém na minha casa paterna, deixa eu ir lá, deixa eu voltar lá, avisar, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para este lugar. Então aquele rico, ele queria sair do inferno, só que a Bíblia mostra que o inferno não tem saída, jamais haverá. Apenas a alma sairá do inferno no dia do juízo final, e o corpo que está na sepultura ressuscitará, se unirá com a alma e se apresentará perante Deus, e será lançado corpo e alma no lago de fogo. Corpo e alma, escute bem o que eu estou dizendo. Você acha loucura, né? Talvez você ache loucura, só que a palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Poder de Deus. O pessoal passou de carro, Poder que salva o vidro para escutar. a alma do homem. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, meu querido irmão, querido ouvinte, você que teve tantas oportunidades e até agora tem rejeitado a graça. A graça é um favor imerecido, porque nós não merecemos a salvação. O que nós merecemos é o castigo. Senhor Jesus, o que nós merecemos é a condenação. Mas por Deus conceder a sua graça, o seu Filho, ele sendo Deus, ele já era Deus, ele não passou a existir de Maria, como os católicos afirmam. A Bíblia diz que ele já era Deus, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e que ele é o Criador de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é o nosso Criador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você não reverenciar esse nome,
Se você ficar buscando a glória humana, se você ficar correndo atrás desses artistas que fazem pacto com o diabo, esses artistas que vendem a sua alma para Satanás, você será lançado no mesmo lugar que eles, pois a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, nesta tarde, não rejeite a palavra de Deus, aceite a correção, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige todos aqueles que Ele tem por filho. A palavra do Evangelho é dura, mas ela é para salvação, assim como ela também é para condenação, porque ela é uma espada de dois gumes. Se você aceita ela, se você se submete a ela, ela tem o poder de te salvar. Mas se você rejeita, ela mesmo vai te julgar, porque a Bíblia diz: as minhas palavras hão de julgar. As palavras que eu tenho dito no último dia hão de julgar. E a Bíblia diz que nós prestaremos conta de toda palavra frívola que os homens disserem, prestarão contas perante Deus. A Bíblia diz que Deus há de julgar todos os pensamentos dos homens. A Bíblia diz que Deus há de julgar a intenção do coração. Se você está com um desejo perverso no teu coração, sentimento de vingança contra o teu próximo, a Bíblia diz que se você só odiar alguém, você já é um homicida. E todo homicida não tem a vida permanente em si. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Quantos adúlteros não tem espalhado por esta cidade? Onde a imoralidade, a sensualidade, a lascívia, os padrões morais da sociedade têm sido colocado, desprezado, onde aquilo que é errado hoje é tolerado como certo, e aquilo que é certo é visto como errado hoje. Só que Deus, Ele está vendo e Ele vai julgar. Deus não vai deixar impune. Assim como veio a condenação, o juízo sobre a geração de Noé, assim como veio a condenação, o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram todos homossexuais, que a Bíblia mostra, virá para esta geração. Você creia ou não, você acha isso loucura ou não, não vai deixar de ser verdade. Pode zombar hoje, pode chamar os crentes de fanáticos, só que naquele dia, meu querido ouvinte, você não vai ter desculpa perante Deus. É você e o trono, você e o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que toda boca se fechará perante Ele. Qual é a desculpa que você vai dar? Estava ocupado demais trabalhando? Estava ocupado demais me divertindo e não tive tempo para você, Deus? Não tive tempo para o Senhor? Ele também não vai ter tempo para você naquele dia. Hoje você busca os prazeres ilusórios, porque tudo que o diabo e o mundo oferece é ilusão, porque a Bíblia diz que tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, e que o mundo passa com as suas concupiscências. Então, assim como você, os prazeres do mundo também passarão. E lá no inferno, você não vai mais ter a cachaça, o cigarro, a maconha. Ele estava filmando. Lá no inferno você não vai mais ter. Meu irmão que passou ali de carro preto. Sexo. A hora que ele parou ali. Por isso, meu amigo, eu digo para você, se arrependa. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E não despreze a palavra de Deus, porque ela é única. Pode os líderes, quem tem posição, dizer que há vários caminhos, como aquele filho do diabo, chamado Papa Francisco, disse que todos os caminhos levam a Deus, mas é mentira. Jesus disse: eu sou o único caminho que leva a Deus, o único mediador, o único advogado, que será também o juiz que julgará. Hoje ele é advogado,
mas naquele dia ele será juiz. E esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima. Você crê ou não? Os acontecimentos que estão para vir, onde a Bíblia nos relata, no capítulo número 24 do Evangelho de Mateus, os princípios das dores. Isso não será nada comparado à grande tribulação, onde a Bíblia diz que os homens buscarão a morte, terão desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Aleluia. Porque Deus Glórias ao permitirá. Senhor, Jesus. Deus permitirá que o homem seja atormentado, porque rejeitou a salvação. Talvez você rejeita o nome do Senhor Jesus Cristo. Você zomba, você não crê nele. Mas se você não crê nele, jamais terá salvação. Não seja soberbo de achar que você não precisa de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus. Todo ser humano, não importa se é rico ou pobre, grandes e pequenos, todos necessitam do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as deixa, que as confessa, esse alcança a misericórdia. Aleluia. Então Deus tem misericórdia hoje para a tua vida. Mas se você confessar o teu pecado, arrependimento significa mudança, mudar de vida, e só Jesus pode te ajudar. O homem, ele não pode mudar de vida por si próprio, ele não tem força. Mas o Espírito Santo, quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo adentra na vida do homem e dá a devida força para que o homem seja um verdadeiro filho de Deus. E não existe essa história que todos são filhos de Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus, são criaturas. Por isso, como eu li no versículo 15: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, ou seja, aquele que se achegar a Cristo com fé e obediência. Não basta dizer que crê, porque até o diabo, os demônios creem e tremem. Muitos nem tremem perante a presença de Deus. Então a Bíblia diz que crer é obedecer. Obedecer a Cristo e a sua palavra. Não adianta você achar que Jesus vai ser o teu Salvador se Ele não for o teu Senhor. Se você não obedecer a palavra, os mandamentos, aquilo que Deus tem colocado para que o homem viva. Deus, Ele deixou uma lei. Você não é dono de você mesmo. Você não pode fazer aquilo que o teu nariz acha melhor. A Bíblia diz que os vossos corpos são de Deus. E Deus, Ele deixou uma lei para que o ser humano ande nela. E que se o ser humano transgredir, vai ser punido. Só que acontece que ninguém está preocupado em querer conhecer a vontade de Deus. E a Bíblia diz: por rejeitarem o conhecimento de Deus, Deus também os abandonou para praticarem coisas ilícitas, perversas. A Bíblia diz: mudaram a glória de Deus por coisas corruptíveis. Mudaram a glória de Deus em semelhança de figura humana. Não adianta adorar uma estátua. A Bíblia diz no Salmos 115: tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, não serve para nada, é inútil. Você perde tempo buscando estas coisas.